Se eu tivesse que escolher só 5 ativos para ter na minha carteira e só esses 5 ativos fossem os responsáveis pela minha aposentadoria, ou seja, se a minha aposentadoria dependesse só desses 5 ativos, eu vou compartilhar aqui com vocês nesse vídeo esses 5 ativos. E ó, já vou adiantar, eu escolheria esses ativos com base em duas palavras: a primeira, segurança, e a segunda, confiança. Confiança nos resultados, nos lucros e na previsibilidade para os próximos anos. E isso eu só consigo através de uma empresa segura. Então nesse vídeo eu vou te mostrar quais seriam esses 5 ativos e vou te explicar o porquê. E olha só, é importante que você saiba, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Não é para você assistir e falar, pô, o Edu falou isso desses ativos, então eu vou ter na minha carteira também. Não, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. O objetivo aqui, ó, pega o porquê que eu tô falando desses ativos, veja as características boas que tem nesses ativos, as coisas que fazem sentido para uma construção de patrimônio no longo prazo, e aí você traz isso para sua realidade. Às vezes eu vou falar aqui sobre uma empresa de um setor que você já tem uma outra empresa desse mesmo setor na carteira, e talvez não seja o momento de você colocar essa outra empresa. Então entenda, esse vídeo não é uma recomendação de investimento. O objetivo aqui é te entregar mais conhecimento para você tomar as melhores decisões de investimentos para você. Eu sei que muita gente fica perdido com tanta opção na bolsa, mas quando a gente pensa em aposentadoria, em viver de renda, a gente não pode errar. A gente precisa de ativos que entregam de verdade, ativos que tenham um bom histórico, ativos que já tenham resistido a todas as crises que o Brasil já passou, ativos que já tenham mais de 5 ou 10 anos, às vezes até mais tempo de bolsa, ativos que pagam dividendos de verdade, ou seja, dividendos com consistência, e que você não precisa ficar trocando os ativos. O objetivo é, você coloca o ativo na sua carteira e se tudo correr bem, você fez uma boa escolha, esse ativo não vai sair nunca mais da sua carteira, porque é uma boa empresa e ela vai entregar resultados cada vez melhores. E para quem não me conhece, eu sou Eduardo Lopes e eu ajudo pessoas a investir. Eu ajudo o pequeno investidor, o investidor iniciante, as pessoas que estão nessa jornada de investimentos, mas ainda estão um pouco em dúvida sobre o que fazem. Ou melhor, na verdade, eu faço mais do que isso, viu? Porque tem muita gente que já investe há muito tempo, que já se considera um investidor muito experiente, mas que não tem bons resultados. E eu compartilho aqui uma metodologia para você montar uma carteira segura, uma carteira que gera renda todos os meses. Nada de aposta, aqui é longo prazo com segurança. Então, eu vou até mudar isso, tá? Não ajudo só os iniciantes, não. Quem tá querendo começar. Na verdade, eu ajudo muita gente que já investe há bastante tempo a entrar na linha para a independência financeira, a ter uma carteira que realmente é uma carteira sólida e segura, beleza? Então agora eu vou começar a compartilhar esses 5 ativos com você. Eu vou utilizar aqui um site que eu costumo utilizar para fazer as minhas análises. Não é um site meu, não tenho nenhuma parceria com eles. Eu utilizo esse site porque eu gosto, porque eu acho ele muito didático. E nesse site eu vou passar por esses 5 ativos, eu vou mostrar os pontos mais importantes que fazem com que eles entrem nessa carteira de somente 5 ativos para viver de renda. E lembrando, mais uma vez, não é uma recomendação de investimento. Eu vou compartilhar aqui ativos que eu sei que tem muito valor e que para mim fazem muito sentido estar numa carteira. Mas lembrando também, né? Isso é uma situação hipotética. A gente pode ter uma carteira e deve ter uma carteira muito maior. Mas para mim esses 5 aqui são o filé de toda uma carteira de investimentos. Beleza? Então não é uma recomendação e agora eu vou mostrar alguns pontos importantes que me levaram a escolher esses ativos. Então vamos lá. Esse aqui é o primeiro ativo que entraria na minha carteira pra gente viver de renda para sempre. Seria um desses 5 ativos tão importantes. E pensando em um setor perene excelente, um desses setores é o setor bancário. E dentro do setor bancário a gente tem o Banco Itaú, que é o maior banco brasileiro. É o banco que tem o maior lucro, o maior crescimento, o melhor histórico entre todos os bancos aqui no Brasil. Ó, dando uma olhada aqui, a gente vê que o Itaú se valorizou 25% nos últimos 12 meses, mas isso não importa, tá? Tem muita gente que olha para isso e só quer investir em empresas que se valorizaram muito ou que deixam de investir em empresas que estejam caindo. Isso aqui é só pra gente ver o que aconteceu no curto prazo, porque na verdade esse gráfico aqui, ó, de um ano, é um gráfico que não vai fazer a diferença pra gente. Ele dá até algumas pistas, mas pouca coisa, porque o que importa mesmo é esse gráfico aqui de 10 anos. E a gente vê que o Itaú, nos últimos 10 anos, ele se valorizou bastante. As ações dele se valorizaram muito.
muito. E basicamente isso se deve a uma única razão. Se eu quisesse inventar um monte de coisa, que na verdade não é inventar, se eu quisesse parecer um cara muito inteligente, um filósofo dos investimentos, se eu quisesse aqui ficar 15 minutos explicando por que o Itaú se valorizou tanto aqui nos últimos 10 anos, eu poderia falar da macroeconomia, da microeconomia, do dólar, da Selic, do Lula, do Trump, da guerra, mas na verdade nada disso é real, porque o único fator real que faz uma ação se valorizar no longo prazo tá aqui nesse gráfico, que é o gráfico de longo prazo do lucro da empresa. Então eu vejo aqui o lucro desde 2010 até 2024. Então eu vejo que nos últimos 14 anos o lucro cresceu bastante, e toda empresa que apresenta crescimento de lucro no longo prazo apresenta também valorização das ações, e o contrário também é verdadeiro. A empresa que apresenta diminuição no lucro e prejuízo apresenta queda nas ações. Então as ações do Itaú se valorizaram muito porque o lucro dele cresceu muito nos últimos anos, e tudo leva a gente a pensar que esse lucro vai continuar aumentando cada vez mais, porque o Itaú ele é o melhor banco que a gente tem no Brasil, e ele é um dos 3 melhores bancos do mundo, só na minha opinião, tá bom? Aqui a gente vê que o Itaú paga dividendos de forma extremamente consistente. O Itaú paga todos os anos, e durante o ano ele paga todos os meses, às vezes ele paga até 2 vezes por mês, como acontece aqui no mês de agosto, ó, como vai acontecer agora, no dia 1/8 e no dia 29/8, nós sócios vamos ganhar 2 dividendos. Além disso, a gente vê que o Itaú sempre deu lucro, então ele nunca teve nenhum período, nenhum balanço negativo. É uma empresa que está há mais de 20 anos na bolsa e foi fundada em 1943. É uma empresa extremamente sólida, extremamente antiga, que em todos esses 20 anos aí, 23 anos de bolsa, mas ainda antes de entrar na bolsa, o histórico é um histórico de muita subida de lucro, de melhoria como empresa. O Itaú hoje ele vale 356 bilhões, isso faz com que ele seja a segunda maior empresa do Brasil, e por isso o Itaú seria um dos ativos desses 5 ativos para entrarem na minha carteira. A segunda empresa da minha carteira é a WEG. A WEG é uma empresa, e olha, foi muito legal colocar a WEG, porque olha o que está acontecendo com a WEG aqui no curto prazo. A WEG está caindo no curto prazo, e tem muita gente que fala, meu Deus, está caindo 24%, poxa, é bastante, né? Em 12 meses está caindo tanto assim. O mercado tá batendo na WEG. Edu, e mesmo assim você colocaria uma empresa que tá perdendo assim no curto prazo na sua carteira para viver de renda? Sim, porque essa queda não tem nada a ver com os fundamentos da empresa. Isso tem a ver com a expectativa do mercado, isso tem a ver com a taxação do Trump, porque a WEG é uma das empresas afetadas, enfim, por uma série de coisas que não fazem sentido pra gente ter medo no longo prazo. No curto prazo, eu tô achando bom comprar as ações da WEG com 25% de desconto em relação ao que estava há um ano atrás, tá? Então, foi legal colocar a WEG aqui para vocês verem que não é porque uma empresa está negativa no curto prazo que a gente não investe, até porque a WEG tem um ótimo histórico aqui, ó, um crescimento de mais de 500% nos últimos 10 anos, fora os dividendos. E a WEG é uma empresa que paga dividendos todos os anos, maioria dos anos 8 vezes por ano, e a WEG é a única empresa da bolsa que apresentou um dividendo maior todos os anos pelos últimos 16 anos. A WEG nunca deu prejuízo, e olha o histórico de lucro da WEG como vem numa escadinha, né? E sempre com recorde de lucro desde lá de 2016. A WEG também é uma empresa bem antiga. A WEG tá na bolsa desde 1982 e ela existe desde 61, nunca deu prejuízo, é a 6ª maior empresa do Brasil e ela tem uma dívida negativa. Isso é, ela não tem dívida, ela não é uma empresa endividada. Então a WEG, na minha opinião, é uma das melhores empresas da bolsa, e com certeza ela estaria aqui na minha carteira para viver de renda. Só que vocês sabem que um dos pilares mais importantes de uma carteira para a gente viver de renda é a diversificação. Então eu não posso colocar aqui só ações, eu preciso também colocar fundos imobiliários, e eu selecionei aqui um fundo imobiliário para minha carteira, que é o HGLG11, um fundo de galpões logísticos. Hoje o HGLG, uma cota custa R$152 e ele paga 8,67% ao ano de aluguel para mim, ou seja, na faixa ali de 0,71, 0,72 isento de imposto. Pensando que um imóvel vai pagar na faixa de 0,3 a 0,4, a gente está recebendo o dobro ou quase o dobro aqui de dividendo e ainda isento de imposto de renda. E isso ainda tem a valorização no longo prazo, que ele se valorizou aqui, ó, 204% nos últimos 10 anos, uma média de 20% ao ano, o que é ótimo para um imóvel físico. Edu, mas você está comprando um fundo imobiliário, o que você está falando de imóvel físico? Porque essa é a
comparação que a gente faz. Os fundos imobiliários são imóveis e a gente compara com uma valorização de um imóvel físico que vai de 10 a 20% ao ano. É um fundo de galpões logísticos, como eu falei, tem uma vacância muito baixa de 3,5%, tem um valor patrimonial de 5,5 bi e tem mais de 500 mil cotistas. Esses são fatores importantes para a gente olhar. E por último, a gente precisa ver quantos imóveis, quantos inquilinos esse fundo imobiliário tem, e a gente vê aqui que ele tem muitos galpões logísticos espalhados por todos esses estados. E aqui, ó, a gente consegue ver até a relação toda dos galpões que ele tem. Se a gente entrar no site do HGLG11, a gente consegue ver inclusive foto desses galpões, a gente consegue ver quais são os inquilinos desses galpões, enfim, a gente consegue mais informações ainda. Mas enfim, o meu terceiro ativo é o HGLG11. E continuando a diversificação na minha carteira, então eu já tinha investido em ações, com 2 ações, Itaú e VEG, um fundo imobiliário, HGLG, e agora eu vou para um ativo lá nos Estados Unidos. Como eu fui obrigado a escolher só 5 ativos, eu não posso ter mais ativos nos Estados Unidos, eu escolhi um ETF, que é uma caixa de ativos. E esse ETF, o escolhido por mim, foi o VOO. O que é o VOO? O VOO é um ETF que replica o desempenho das 500 maiores empresas americanas da Bolsa de Valores. Então imagina que de uma vez só eu vou estar investindo nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, as 500 maiores empresas do maior mercado financeiro do mundo. Então eu vou estar investindo de uma vez só em ativos de muito valor, já que eu não teria a possibilidade de escolher vários ativos. Na verdade, mesmo que eu tivesse hoje a minha carteira de investimentos nos Estados Unidos, tem o VO, eu invisto nele e também invisto em ações que eu vou colocando na minha carteira, tá? Como aqui obrigatoriamente eu tinha que ter 5 ativos somente, eu escolhi o VO. Dessa forma, minha carteira vai continuar diversificada, eu vou estar investindo em dólar, então meu dinheiro vai estar nos Estados Unidos, vai ter a valorização do dólar, a valorização do VO, que passa por altos e baixos no curto prazo, como todo ativo, mas quando a gente olha para o longo prazo, a gente vê aqui uma baita valorização de 249%. Aqui a gente está falando só de valorização do ativo, nós não estamos falando de dividendos e nós não estamos falando da valorização do dólar, porque a gente ainda ganharia com essas duas opções, certo? E o quinto e último ativo da minha carteira não poderia deixar de ser, seguindo o princípio fundamental para a gente ter sucesso nos investimentos, que é o princípio da diversificação: ações Brasil, fundos imobiliários, mercado americano e Bitcoin. O Bitcoin, ele é um ativo de extremo valor. E olha só, no momento que eu tô gravando esse vídeo, o Bitcoin ele está valendo hoje $113 mil. Talvez no momento que você esteja assistindo esse vídeo, ele possa estar $110 mil ou $120 mil ou até $200 mil ou $80 mil, porque o Bitcoin ele tem ainda como uma característica a volatilidade no curto prazo. Só que no longo prazo a gente tem uma valorização incrível. Por quê? Porque da mesma forma que eu mostrei as características que fazem com que essas empresas, esses fundos imobiliários sejam ativos de valor para investir, o Bitcoin também tem essas características, tá? E a gente vê aqui que no longo prazo ele tem uma valorização absurda. Se você tivesse investido R$1.000 há 10 anos, hoje você teria $397 mil. Se você tivesse investido $1.000 há 10 anos, hoje você teria $408 mil. Imagina, um único investimento de R$1.000. Edu, mas isso vai acontecer de novo? Não sei. Eu sei que o Bitcoin vai se valorizar no longo prazo porque ele é um ativo de valor. Eu acredito que é muito importante a gente ter um pouco de Bitcoin na nossa carteira, mas não é recomendação de investimentos. Talvez você precise aprender mais sobre Bitcoin e entender as características desse ativo para colocar na carteira, mas eu não ficaria sem Bitcoin nunca, porque daqui a 10 anos eu tenho certeza que esse valor aqui de $113 mil vai deixar muita saudade. Vai ter gente falando que tava de graça aqui nesse momento, porque em algum momento ele vai estar valendo $1 milhão, $2 milhões. Inclusive, independente de quando você esteja assistindo esse vídeo, vê quanto que tá valendo o Bitcoin agora. Pode ser em dólar, pode ser em real, e escreve aqui nos comentários, fala, ó, hoje que eu tô assistindo esse vídeo, o Bitcoin tá valendo tanto, porque esses dias eu tenho um curso sobre Bitcoin e em uma das aulas eu falava para as pessoas, ó, quando você estiver assistindo, você coloca aqui o valor que ele tá. E eu falei o valor que ele tava no dia, e de lá para cá ele já dobrou de valor. Olha só que legal.
legal e que isso mostra a força como o Bitcoin é um ativo sólido, beleza? Então, pra gente finalizar e eu explicar pra você também outros critérios que me levaram a escolher esse sim. O primeiro, como eu já falei bastante vezes aqui, é a diversificação. Então, perceba que esses ativos, eles se complementam. Então, tem renda em real, tem renda em dólar, tem ações, fundos imobiliários, ETF, tem o Bitcoin. Tudo isso focado em segurança, consistência e liberdade, para a gente poder ter a confiança que a gente vai estar construindo a nossa liberdade financeira. Aí talvez você fale, pô, Edu, mas eu senti falta de uma empresa do setor elétrico, de uma empresa do setor de saneamento, de seguros, que são setores perenes aqui no Brasil. Sim, fazem falta em uma carteira de investimentos, mas eu era obrigado, e o tema desse vídeo era escolher somente 5 ativos. E eu acredito que Itaú e VEG são os ativos mais sólidos que a gente tem no Brasil, assim como de todos os fundos imobiliários, o HGLG é um dos mais sólidos também, certo? Então, claro que isso aqui não é uma recomendação de compra, é um exemplo didático de como eu pensaria para minha aposentadoria. O importante é que você pare de buscar esse ativo perfeito e comece a montar uma carteira sólida, porque você vê, eu montei uma carteira excelente com 5 ativos e eu fico aqui, cara, que carteira pequena, eu precisava ter mais ativos, e é óbvio, porque a gente precisa mesmo ter mais ativos na carteira, montar uma carteira mais diversificada. Então, ó, se você quer aprender a montar a sua carteira, uma carteira para aposentadoria, uma carteira do zero, ou se você já investe para ajustar a sua carteira, se você quer aprender mais sobre todos esses ativos, sobre bolsa brasileira, sobre Bitcoin, tem 3 coisas importantes para você fazer. Primeiro, deixa o seu like. Segundo, se inscreva no canal. E se você quer aprofundar, eu vou deixar aqui embaixo o link dos meus 2 livros, tá? O Bolsa de Valores para Iniciantes e o Bitcoin para Iniciantes. Os 2 estão com frete zero, uma condição especial com bônus especiais só para vocês que são aqui do YouTube. Então, aqui na descrição do vídeo, para quem quer aprofundar, para quem quer aprender mais, com a minha ajuda, tem o livro. Quando você compra o livro, você ganha o livro físico, tá? Você ganha também a versão digital e você ganha uma série de aulas na minha plataforma que vão te ajudar a avançar aí também. Então, o link para eles dois tá aqui na descrição, tá? Então, pessoal, não é sobre ficar rico rápido, é sobre ter uma vida tranquila, segura e com liberdade de verdade. E só os ativos certos vão te levar até lá, sem aposta, somente ativos com um ótimo histórico, tá? E o melhor momento para você começar, não importa o que tá acontecendo com a bolsa, com o mercado americano, com as criptomoedas, o melhor momento para você começar é agora, certo? Então, estamos juntos, espero que você tenha gostado, deixa o seu like, se tiver alguma dúvida, deixa aqui no comentário e a gente se vê no próximo vídeo.